Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, o último deste ano de 2021 e por isso também, de alguma forma, com um figurino diferente daquele que é habitual. Vamos perguntar ao embaixador Francisco Seixas da Costa qual foi, sucessivamente, o acontecimento que, na sua ótica, marca o ano de 2021, a personagem que marca o ano de 2021 e, finalmente, que acontecimentos é que se pode antecipadamente esperar que venham a marcar 2022? Senhor Embaixador, que acontecimento é que escolhe como aquele que melhor baliza o ano de 2021? Eu acho que é quase impossível, independentemente de nós quase sempre termos a tentação de marcar e de sublinhar um acontecimento de natureza histórica no quadro internacional, fugir, neste caso, e talvez seria a mesma coisa no ano passado, a considerarmos que a pandemia é manifestamente o grande acontecimento que marca a realidade internacional e, mais do que isso, que condiciona a realidade internacional. É claro que há um mundo para além da pandemia, mas todo esse mundo para além da pandemia está fortemente condicionado pela pandemia. Claro. Isto pode parecer uma banalidade, mas nós talvez valesse a pena, e vale a pena refletirmos sobre o modo como esta pandemia alterou a situação internacional e o modo como ela se afirmou, quer a nível dos países, quer a nível das próprias organizações regionais e no quadro global. A pandemia é um elemento condicionador do crescimento e do desenvolvimento dos países, foi um elemento que marcou, as economias internacionais tiveram que se adaptar a ela, as dificuldades a nível das comunicações, quer de pessoas, quer de bens e serviços, acabaram por marcar a economia internacional. Foi possível, no entanto, isso é fantástico em termos da capacidade inventiva do mundo, conseguir recuperar crescimento, conseguir recuperar emprego, apesar da pandemia. Isso prova, de facto, com uma grande resiliência, para utilizar uma expressão que ficou muito no vocabulário de 2021, em todo o mundo. Mas a pandemia também marcou, por exemplo, um ponto para nós muito importante, que foi a capacidade da União Europeia encontrar, eu diria, uma segunda vida, através, quer em primeiro lugar, da capacidade de gestão coletiva da questão da vacinação, quer, em particular, de ter sido a pandemia, como aliás acontece quase sempre com os grandes empurrões históricos, quem conseguiu alterar a própria matriz de funcionamento da União em matéria, por exemplo, de endividamento comum, em matéria da criação de um grande plano para a reconstrução e para a recuperação das economias europeias. Há um sopro novo de vontade dentro da União Europeia, que no fundo foi gerado por esta circunstância nova que é a pandemia. De alguma forma, o federalismo costuma ajudar quando as crises são verdadeiramente graves, não é? Exatamente. Aliás, costuma-se dizer que as respostas para as situações só começam a existir quando estamos já à beira do precipício. E, na realidade, a Europa teve aqui a necessidade de se mostrar útil para os seus cidadãos e de se reinventar de uma forma, curiosamente, contraditória até face àquilo que vinha a dizer no passado. Nunca haveria uma mutualização da dívida, já vai haver uma mutualização da dívida. Estávamos numa época de retração relativamente ao investimento e até ao aumento das funções do Estado. Nós regressámos a um tempo, eu diria, quase mais neo-keynesiano e quase social-democrata em algumas destas propostas, com governos, aliás, de outras colorações a terem posturas idênticas. Mas este ponto também levanta, a pandemia também suscita ou sublinha uma outra questão, que é a questão da desigualdade à escala mundial. A questão das vacinas e o modo como desigual como as vacinas se estão a espalhar no mundo e estão a ser aplicadas no mundo, demonstra a desigualdade que existe no mundo. Uma desigualdade que o mundo mais desenvolvido, aquele que tem mais vacinas, aquele que está mais protegido, acabará por pagar, pela simples razão de que nunca será possível a esse mundo beneficiar daquilo que é a vantagem da economia global se o resto do mundo não estiver protegido. O turismo nunca conseguirá recuperar,
mesmo ao nível das próprias viagens de negócios, etc., tudo isto estará condicionado. E, portanto, houve aqui um elemento da pandemia também naquilo que é o acentuar das desigualdades. Esse acentuar das desigualdades em alguns países, particularmente países mais débeis sob o ponto de vista institucional, acabou também por mostrar as fragilidades dos seus próprios governos. O que se passou no Brasil é um caso muito claro, em que, por razões de uma certa leitura, eu diria quase negacionista, daquilo que era a importância da pandemia, porque ela não convinha a uma certa leitura política, acabou-se por criar uma tragédia a nível nacional, que o Brasil está a pagar com consequências depois na vida política. Mas a pandemia também, por exemplo, é um fator de desregulação de um país como é o Reino Unido, em que, para além dos efeitos do Brexit, que nós hoje que já analisámos aqui e que uma maioria dos cidadãos britânicos considera ter tido um impacto negativo nas suas vidas, independentemente de poder ou não de ter vontade de regressar ao passado, a pandemia é hoje um fator extremamente negativo para aquilo que é a gestão do Reino Unido, como aliás as atribulações em que está o senhor Boris Johnson o provam. Portanto, a pandemia é o grande, digamos, fator internacional que aqui se começa a destacar. Nós poderíamos dizer, mas há um outro fator a este nível que também poderíamos sublinhar, que é a questão da emergência climática. O ano 2021 também viu ser sublinhado com grande ênfase a circunstância de muito daquilo que era o caminho para travar o declínio global em matéria climática não estar a ser feito, esse caminho não estar a ser feito. As Nações Unidas alertaram para isso, António Guterres alertou para isso, o COP26 alertou para isso. Há hoje a consciência de que estamos a perder tempo num tempo que muito dificilmente poderemos recuperar. E, portanto, eu penso que é este o elemento essencial, independentemente depois nós podemos ter, claro, a circunstância de uma nova administração americana que reconduziu, de certa maneira, os Estados Unidos a uma certa normalidade institucional, depois do princípio do ano ter sido marcado por aquela estranhíssima invasão do Capitólio e de uma subversão naquilo que é considerada, digamos, a potência central do mundo democrático ocidental, a circunstância também dos Estados Unidos apontarem hoje as suas armas até verbais relativamente a outro mundo, facto que iremos ver no ponto seguinte, torna de facto há um novo mundo em termos de tensões internacionais que está a ser criado e que está a ser desenvolvido. E, portanto, foi um ano complexo, é um ano que prova a grande fragilidade do mundo às questões da natureza, quer na questão climática, quer na questão da pandemia. O mundo está muito desmunido de uma capacidade de intervenção sobre si próprio. Controla uma parte da sua ação, mas outra parte escapa-lhe completamente. E aí é que se nota que há vários mundos dentro deste mundo. Claro, a pandemia, mais particularmente, já impactou muito o ano de 2020, também, como diz, o de 2021, e aparentemente tudo indica que 2022 será mais do mesmo nesta área particular. É verdade. É verdade, e não me parece, mas volto a dizer, um ponto que há bocadinho referi, a capacidade que as economias tiveram de dar a volta a isto, particularmente pela utilização intensiva, por exemplo, deste meio que estamos a utilizar, pela redução daquilo que era a necessidade das viagens, com o impacto negativo que isso tem no mundo das empresas aéreas, das empresas de transporte aéreo, do turismo, da hotelaria, etc., significa que o mundo também se adapta muito rapidamente a isto e consegue encontrar soluções para de alguma resposta a esta situação dramática, que tem um outro aspecto, que esse nós não poderemos nunca avaliar aqui, que é o aspecto de natureza psicológica, claro. Que a pandemia nos traz, e traz a todos, ao nível das doenças, mas também ao nível de uma certa constatação de alguma fragilidade das pessoas, e mais do que isso, de alguma dúvida sobre a capacidade dos agentes de natureza política serem capazes, eles próprios, de garantir a salvação deste processo. Isto é,
há respostas, mas há hoje cada vez mais dúvidas, e é na dúvida que funcionam as redes sociais, com as fake news, e todo um conjunto de teorias da conspiração, que esta nova realidade, que são que é esta transmissão rápida da informação e da desinformação, nos criou. E, portanto, a pandemia acelerou tudo isso. E há um mundo depois da pandemia e outro anterior, como aliás já houve em 1918, depois Claro. da gripe espanhola, quer dizer, o mundo mudou muito neste aspecto. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo para voltarmos já de seguida com a personalidade do ano de 2021. Até já. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para perguntarmos ao embaixador Francisco Seixas da Costa quem é que, na sua opinião, para o bem e para o mal, veremos, merece a categoria de ser considerado personalidade do ano. António, eu acho que ao escolher a personalidade do ano, eu pus-me na dúvida sobre se a personalidade do ano, como aliás acontece, por exemplo, na personalidade do ano da Time, sobre se deve ser uma figura pela qual nós possamos ter mais simpatia ou menos simpatia, ou então ser uma figura que realmente é determinante em termos do quadro internacional. Nós podíamos escolher o Papa Francisco, seria uma coisa fácil, simples, simpática. Podíamos dizer também, num plano democrático, que a chegada ao poder de Joe Biden é um momento da maior importância para a regularização da América, como já referimos, mas também para o recuperar de alguma boa vontade na ligação entre os vários países de natureza democrática, que Joe Biden procurou, aliás, congregar ao nível dessa conferência, dessa conferência das democracias. Mas eu penso que, sob o ponto de vista pragmático, tendo em atenção aquilo que foi a movimentação ao longo deste ano, a personalidade central que determinou o funcionamento da sociedade internacional é o presidente chinês Xi Jinping. Xi Jinping, como o António disse, para o bem e para o mal, está no centro da movimentação internacional. Em primeiro lugar, foi ele, no fundo, o alvo daquilo, ele e a China que ele representa, porque tratando-se de um poder autoritário, Xi Jinping é a personificação daquilo que é o regime chinês, é ele quem é o alvo da ação americana de reação contra aquilo que parece ser o grande adversário que os Estados Unidos elegeram, aquilo que é o avanço dos Estados Unidos para a zona do Indo-Pacífico e para os riscos que existem no Indo-Pacífico. Nós assistimos imediatamente após a posse de Joe Biden a um discurso em que a China era eleita como o adversário principal. A Rússia, que agora emergiu nos últimos tempos como uma figura política no quadro internacional interessante neste debate com os Estados Unidos e com a Europa, apesar de tudo, é de uma segunda divisão, hoje em dia, sejamos claros, face àquilo que a China representa. E Joe Biden, logo no início, realizou uma reunião que passou um pouco desapercebida, de uma estrutura chamada o Quad, que é uma estrutura de coordenação com a Índia, com o Japão e com a Austrália, que estes 4 países, essas 4 democracias, refletiram de forma estratégica sobre um inimigo que é comum, e mais tarde, um tanto surpreendentemente, e de uma forma que aliás até para os próprios europeus foi bastante surpreendente, os Estados Unidos com a Austrália e com o Reino Unido, que entretanto tinha saído da União Europeia, criaram o AUKUS, que é uma estrutura também ela dedicada, digamos, a olhar para a China. E, portanto, a China faz parte daquilo que é a estratégia americana, e nós sabemos que é uma estratégia americana que tem um apoio transpartidário nos Estados Unidos. Democratas e republicanos concordam no papel que a China, papel negativo que a China tem para a afirmação dos interesses dos Estados Unidos. E, portanto, Xi Jinping emerge aqui como a grande figura, digamos, de todo este complexo. Mas também há aqui um ponto interessante e que nós vamos ter que analisar com os tempos. Durante os últimos anos nós ouvimos falar muito da nova Rota da Seda, e a nova Rota da Seda era um projeto desta China de Xi Jinping, para a criação de infraestruturas que pudessem, de certo modo, suportar aquilo que era o interesse da China em se projetar economicamente, quer
comercialmente, quer até, digamos, ao nível de algumas propostas de natureza militar e de uma certa afirmação num quadro geopolítico internacional, geopolítico-militar internacional, coisa que os Estados Unidos têm, mas que a China não tinha. E por outro lado a China também lhe convinha, para efeitos daquilo que é a liberdade dos mares, para a qual tem necessidade, quer em matéria de circulação de produtos, quer em matéria da importação de recursos energéticos de que a China necessita e para a qual necessita que os mares estejam livres, a China criou e aumentou imenso esta sua ação e estas suas estruturas. Só que o caráter bondoso, se a gente pode utilizar assim, exprimirmos assim, da nova Rota da Seda, pode num certo momento confrontar-se com a questão geopolítica de base. E, portanto, a China pode ter comprometido, se por acaso o seu isolamento se acentuar, pode comprometer o seu próprio crescimento internacional através do projeto da nova Rota da Seda. E muito daquilo que são os seus investimentos em nível de infraestruturas em várias partes do mundo poderão ter menos significado se isso não puder ser a base para aquilo que é a expansão da sua economia. Portanto, Xi Jinping também está aqui num momento de alguma indefinição. O que nós vimos na China neste ano, eu diria mais neste ano do que até nos anos anteriores, foi uma afirmação de natureza política de que o mundo talvez não estivesse à espera tão cedo. Vimos isso em relação a Taiwan, às ameaças face a Taiwan, a esse bocado da China que ainda não está incluído na República Popular da China e que até agora tem mantido um estatuto ambíguo no plano internacional, que no fundo vivia do prolongamento do status quo, quer na aceleração, que essa sim é verdadeiramente chocante, também, que é a questão de Hong Kong e o modo como a China muito rapidamente se desembaraçou de todos os seus compromissos temporais para preservar um estatuto de transição do modelo democrático que estava em Hong Kong e também em Macau, para muito rapidamente abafar aquilo que era a expressão democrática em Hong Kong. Ora bem, é tudo isso que leva a um receio por parte dos países vizinhos. E nós vimos aquilo que é o debate que existe hoje no Japão, e já aqui o comentámos, relativamente, por exemplo, ao rearmamento ou não do Japão, aquilo que é o debate americano, mas também em Taiwan, e mesmo na Europa face a Taiwan, quanto à sua capacidade de sobrevivência em relação a isso, e mais do que isso, a circunstância de um país que tinha até agora uma atitude de grande cuidado em relação à China, até porque é o destinatário de muitas das suas exportações, a China é o destinatário de muitas das suas exportações, que era a Austrália, ter rapidamente dado um salto, com aparente apoio político interno, numa atitude de agressividade anti-chinesa. E, portanto, nós estamos aqui, e até o facto da Índia, embora não seja parte do AUKUS, mas estar ligado ao tal processo do Quad com os Estados Unidos, no fundo, ajudando àquilo que é o cerco à volta da China. E nós sabemos que a Índia, com o Vietnã, são os dois únicos países que nas últimas décadas tiveram confrontações armadas, embora localizadas, com a China. E, portanto, estamos aqui num processo novo. Xi Jinping tem um grande desafio. E Xi Jinping, se eu pudesse olhar na história, eu diria que o caráter benévolo de Xi Jinping, que, por exemplo, ele tinha demonstrado em Davos, quando se mostrou o grande defensor do multilateralismo, também ajudado muito pela circunstância dos Estados Unidos à época estarem dirigidos por Donald Trump, este caráter benévolo e positivo, eu acho que se apagou muito durante o ano 2021. E Xi Jinping é hoje uma personalidade que é vista com muito receio em grande parte do mundo e naturalmente leva consigo a imagem que a China também transporta. Isso também porque Xi Jinping conseguiu internamente consolidar o seu poder de uma forma muito acentuada e portanto, daí talvez os receios do resto do mundo. Mas a verdade é que também, por outro lado, se me permite, a ideia que dá é que desde que Joe Biden chegou ao poder, e neste caso particular da China, o mundo ficou um pouco mais perigoso. Aquele comerciante que estava na Casa Branca antes de Joe Biden, de alguma forma, tinha uma maneira mais pragmática
de lidar com a China. Isto é, a China, ao tempo de Donald Trump, o problema entre a China e os Estados Unidos era uma questão meramente aduaneira. E neste momento, essa bondade entre os dois países desapareceu. António, é verdade, mas porque nós também tínhamos nos Estados Unidos uma espécie de polarização do poder numa figura, e o poder hoje nos Estados Unidos eu diria que está mais democrático. As democracias têm essa vantagem ou essa desvantagem, isto é, a unificação do poder permite ver as coisas de forma mais clara. A China, os Estados Unidos de Donald Trump eram os Estados Unidos na lógica antiga da discussão entre potências. Os Estados Unidos de Joe Biden são mais de um poder com maior diálogo no ponto de vista interno. Diria que há uma maior imprevisibilidade, mas eu devo confessar que não encontro nenhum cenário em que Donald Trump esteja no poder em que eu me possa, digamos, dormir mais tranquilo. Vamos fazer aqui o segundo intervalo, voltamos já de seguida com a terceira parte da Arte da Guerra de hoje. Até já. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra de hoje, desta vez para perguntar ao embaixador Seixas da Costa como é que observa os principais temas que vão informar 2022. Eu recordo desde logo que temos duas importantes presidenciais, três talvez, França, Brasil e Angola, e portanto será com certeza do ponto de vista político um ano efervescente, não te parece? Eu devo confessar que todos os anos faço um exercício que é juntar, olhar para aquilo que é os estudos feitos pelo Economist para o ano seguinte, o mundo no ano seguinte, e fazer uma análise em dezembro daquilo que o Economist previa. Muito raramente há alguma coisa bate certo, isto é, os acontecimentos são o que são, mas em termos de previsões as coisas nunca batem certos. Eu acho que os factos têm sempre maior imaginação do que os homens e nós nunca conseguimos, embora eu esteja a fazer esta emissão de Vila Real, que é a terra da Madame Bruyère, que era uma vidente no princípio do século XX, eu devo confessar que não tenho poderes de visionamento daquilo que é o futuro. A única coisa que temos essas datas, e essas datas são importantes, o António referiu isso, eu diria que há uma data quase tão importante como as que referiu, que é a circunstância de haver umas eleições intercalares dos Estados Unidos, e essas eleições intercalares para toda a Câmara dos Representantes, é preciso lembrar isso, nos Estados Unidos os deputados só são eleitos por 2 anos, contrariamente ao que as pessoas, ou que acontece na maior parte do mundo. O Senado, há uma parte do Senado que é eleita, de 1/3 do Senado que é eleito, e costuma-se, 2 anos depois da eleição do Presidente, costuma-se perceber em que medida a sociedade evoluiu ou não. E normalmente os presidentes acabam por ter maus resultados, esta é uma, mas nem sempre. Mas a frequência de maus resultados face ao Presidente que está é maior. Isso também tem muito a ver com o futuro de Joe Biden e com o futuro da sustentação da própria administração republicana de Joe Biden, embora nós podemos pensar que estamos a acelerar muito esta perspectiva. Não, a verdade é que no final de 2022 nós estaremos com 2 anos de Joe Biden no poder, e esses 2 anos de Joe Biden são fundamentais para perceber se uma administração americana tem possibilidades de ser renovada ou se vem aí o trumpismo, seja por si próprio, seja através de um genérico. Ou se Kamala Harris estará talvez na altura de aparecer um bocadinho mais? Ou Buttigieg ou outros, já há vários candidatos possíveis no campo democrático, e como nós sabemos nos Estados Unidos os candidatos só surgem, e neste caso havendo um presidente dessa área, só surgem mesmo em cima da linha final. Claro. Há um ponto importante que o António referiu, que é as eleições em França. As eleições em França são absolutamente decisivas. Uma eventual derrota de Macron para um candidato de extrema-direita seria trágico. Não parece ser esse o cenário. O cenário alternativo possível hoje em dia em França será um candidato da direita democrática, neste momento Valérie Pécresse, quem está aí em cima da linha. Veremos. Eu penso, no entanto, que Macron, salvo se alguma coisa correr bastante mal, terá a possibilidade de ser reeleito. Isso, digamos, estabilizará o processo europeu, tendo nós em conta que na Alemanha houve uma transição suave
relativamente à saída da senhora Angela Merkel. Olaf Scholz é hoje uma figura que transmite uma sensação de segurança e de estabilidade nisso. O processo europeu continua, digamos, com alguma densidade, veremos em que medida aquilo que possam ser as consequências precisamente da pandemia, porque ela também ainda continua sobre a economia europeia, se mantém, digamos, controláveis, ou se poderemos ter aqui algum recuo nesta matéria. Mas a Europa parece em boas mãos, assim se pode dizer, nesse ponto. Há aqui uma nova realidade que pode conflituar nisto, que é a tensão com a Rússia, que tem a ver com as questões da Ucrânia, tem a ver com as questões energéticas, tem a ver com esta tensão à volta da entrada ou não da Ucrânia para a NATO e da possibilidade de alguma União Europeia se sentir menos bem representada naquilo que são as decisões de Bruxelas face a Moscou. Depois temos o cenário, que já abordámos em detalhe, da questão da relação dos Estados Unidos com o Indo-Pacífico e com o que isso pode traduzir em maior ou menor tensão. E, portanto, aí são dois terrenos importantes. Para nós, e para um certo mundo, as eleições brasileiras são decisivas e são fundamentais para perceber se o Brasil regressa a uma certa normalidade ou se mantém neste caminho de tensão com um candidato saído um pouco do nevoeiro que acabou por marcar estes últimos anos. Mas eu penso que estes pontos são, em termos de tempos, são fundamentais. Há uma outra questão que está aí, digamos, no horizonte e que vai ser talvez importante a médio prazo, que é a questão do rumo da economia internacional. Isto é, será que vamos ter um novo surto inflacionário? Será que vamos ter uma atitude por parte dos especuladores internacionais que podem pôr em causa os equilíbrios que hoje se vivem no mundo? Como é que vai ser o comportamento do Banco Central Europeu relativamente à gestão do euro e, em particular, relativamente ao decréscimo das compras da dívida pública dos Estados, com o impacto que isso pode ter na sua capacidade de ir aos mercados e no pagamento do serviço da dívida, isto é, dos juros daquilo que é a dívida dos vários Estados. Em que medida é que, por exemplo, as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que têm até agora estado, digamos, mais ou menos escondidas durante o período da pandemia, quando regressarem, podem pôr em causa a situação de alguns países e os compromissos de alguns países, e o caso de Portugal é muito importante nessa matéria. Portanto, há aqui, em relação à economia global, há aqui grandes dúvidas. Há como que a noção de que vivemos um tempo de algum artificialismo conjuntural que teve a ver com as respostas à pandemia e que agora, regressando ao business as usual, ao negócio como é costume, podem ter respostas diferentes e mais complicadas. Portanto, o mundo, vou utilizar aquela expressão de Vasco Polido Valente, o mundo está perigoso, mas nunca deixou de estar perigoso, sejamos claros. Nem tinha graça se deixasse de estar, não é? Tinha graça que deixasse de estar, mas eu vou dizer uma coisa que provavelmente é um pouco chocante para os ouvidos das pessoas, mas que eu gostava de sublinhar porque é uma grande verdade. Em primeiro lugar, o mundo nunca esteve tão bem como está hoje. As pessoas nunca viveram melhor no mundo que está hoje, independentemente de haver gente que viva muito mal e de haver imensas desigualdades. A qualidade de vida no mundo hoje é melhor para muitas pessoas, para muito mais pessoas do que era no passado. Os conflitos internacionais estão hoje relativamente calmos, não há guerras a nível internacional, há pequenas guerras localizadas e conflitos localizados, mas hoje o mundo está relativamente estável no plano prático. As pessoas dirão, mas isto é uma versão idílica do mundo. Não é uma versão idílica, eu estou a comparar isto relativamente a tempos passados e não há muito tempo em que havia guerras sinistras, com muitos mortos todos os meses por todo o lado. A única verdadeira guerra que nós defrontamos é o Covid hoje em dia. As outras guerras são guerras localizadas. O que não significa que não haja grandes riscos à escala mundial, o principal dos quais já referimos é a questão climática, em que não haja tensões provocadas, por exemplo, pelas desigualdades, e uma delas reflete-se num ponto que vai marcar 2022, que é a questão migratória.
e é a desigualdade que leva à questão migratória e ao interesse das pessoas para irem para os sítios onde podem melhorar a sua vida. Portanto, estas desigualdades existem. Dito isto, eu acho que há razões para as pessoas estarem, apesar de tudo, otimistas. Não vejo que o mundo esteja pior do que estava há 10 anos. Muito bem, obrigado, embaixador Francisco Seixas da Costa. O programa de hoje, o último deste ano, fica por aqui. Portanto, eu aproveito para desejar a quem nos ouve e vê um bom ano de 2022 e à parte dos que não nos veem e não nos ouvem, que eu penso que será talvez um pouco maior, o mesmo para 2022. Obrigado, até à... Eu diria um ponto que é importante, é que nós fazemos um ano quase de programas. Exatamente. E, portanto, estamos aqui há um ano, com a paciência dos nossos espectadores e daqueles que nos veem, a comentar todas as semanas 3 temas da atualidade internacional, e acho que devemos também comemorar aquilo que é este esforço do Jornal Económico de nos manter no ar com este tipo de informação que nós procuramos que seja tão equilibrada e tão informativa quanto possível. Pois claro, obrigado pelas suas palavras, embaixador, e então voltamos a encontrar-nos no início do próximo ano. Até lá.